Olá, eu sou Naline Lima e seja bem-vindo a mais um Conversa de Mãe aqui na Rádio Minas. Aqui é um espaço para falar de maternidade como ela é, com amor, desafio e escolhas conscientes. Hoje, no nosso programa, iremos falar sobre os sabotadores e a maternidade. A minha convidada de hoje é uma mulher que há mais de 30 anos atua falando sobre o desenvolvimento humano, ajudando pessoas a superarem suas próprias barreiras. E também é empresária cristã, mãe de 2 filhas e uma apaixonada por transformações. Seja muito bem-vinda, Carla Azevedo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Naline. Estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente por falar num assunto que eu acredito tanto, que eu vivo Todos os dias, né? todos os dias. Carla, a gente sempre começa o Conversa de Mãe com uma pergunta que eu falo que pra mim ainda é um desafio de ser respondida. Eu falo Vamos que lá. às vezes mães do futuro têm mais facilidade. Sim. Quem era a Carla antes de ser mãe? A Carla, antes de ser mãe, era uma pessoa bem diferente da de hoje. Eu era uma pessoa muito impulsiva. E talvez pela própria imaturidade da idade, é pouco flexível. O que a maternidade me trouxe muito foi flexibilidade, sabe? Eu sou a filha mais velha de 3 irmãs, mas eu 4. Sempre fui muito amada na linha, sabe? Assim, eu me senti sempre muito acolhida, muito amada. Isso vai dando uma certa segurança pra gente, mas eu tenho a impressão que passou do ponto, sabe? Que eu era muito assim, rígida. Pão, pão, queijo, queijo. E se não for assim, não é. Não é. Se for assim, eu não quero, sabe? Essa era a Carla, antes dela ser mãe. E a maternidade não dá escolha, né? Não dá escolha. E quem decide ir contra isso sofre demais. É verdade. Né? Quem escolhe essa escolha, eu vou contra isso, sofre demais. Eu falo que eu era a mulher das planilhas, sabe, Carla? Eu sempre fui uma pessoa muito organizada Eu também. e muito controladora. Muito. De rotina, de horários. Também sou irmã mais velha. Em casa, sempre gostei de ser essa pessoa assim. Então, eu era a filha que organizava os eventos, a filha que coordenava tudo. As minhas filhas tiveram planilha até para enxoval. Então, eu fiz uma planilha de quantas coisas a gente precisava, de quantas peças a gente precisava. E no dia que elas nasceram, que eu olhei aqueles 2 bebês lá na maternidade, eu pensei, E agora? e agora? Cadê a planilha? Cadê? Quem vai me ajudar a fazer a planilha? Quem vai me ajudar a fazer a planilha? Porque a gente descobre que são 2 seres humanos, né? Independente de quantos filhos, né? Sim. Mas a gente descobre que é um outro ser humano com as suas próprias vontades, com os seus próprios desejos e que também vai guiar a sua rotina, né? Sim, exatamente. Eu sempre fui assim muito de eu quero, eu vou conseguir, eu vou atrás. Mas hoje eu vejo que de uma forma pouco fluida. Sabe aquela coisa que tinha que ser muito certinha? Eu sempre fui a filha certinha. E eu fui a filha certinha porque eu quis ser. Eu escolhi ser. Então, em vários aspectos, isso foi ótimo para mim. Mas em vários aspectos não foi. Sabe? Porque a gente começa a ficar uma autocobrança muito grande que transborda para os outros. Se eu sou assim, todo mundo tem que ser. Exatamente. Se a pessoa não atende a sua expectativa, você, de uma maneira intrínseca ali, você elimina aquilo, né? Exatamente. Essa pessoa não serve para mim. Essa pessoa não dá. E como esta Carla, né, da organização ali, chegou num trabalho que é totalmente o contrário disso, né? Como surgiu essa paixão? Isso é tão interessante. Com 18 anos, eu fui fazer estágio numa empresa. A minha primeira graduação é economia. Eu sou economista.
E fui fazer, então, um estágio no setor administrativo, e aí eu fui crescendo dentro dessa empresa até que eu fui transferida para o setor de RH. Eu devia ter ali os meus 20 anos. Fui participando de vários treinamentos, palestras, e aí eu comecei a mudar. E um dia isso, sabe, um estalo, você falou assim, meu Deus, esse negócio é bom demais. E se eu tô mudando, as outras pessoas também podem mudar. Como usar isso um para o do outro, né? Exatamente. E olha, que eu era muito nova, gente. Eu tinha 20 e poucos anos. Quando eu tive esse estalo, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero treinar as pessoas para que elas entendam que podem construir uma vida diferente. Que elas podem ser pessoas diferentes, porque eu fui ficando diferente. Eu fui ficando mais fluida, mais leve, mais flexível. Apesar de ainda ser muito organizada, extremamente controladora, o controlador é mandão, mas eu comecei a lidar com isso de uma forma diferente. Mas a gente aprende a aplicar, né? Sim. Porque a gente, às vezes, acha que vai precisar perder a sua essência. Não tem nada a ver com perder a essência. É como aplicar com mais leveza, né? Ô, Naline, eu tenho uma filha que formou em medicina e ela está agora estudando para fazer a prova de residência. E ontem ela entrou no quarto, ela está fazendo um curso e falou assim, o sucesso é treinável. Lembra disso, hein, mamãe? Porque todo dia, no final da aula, tem uma frase que o professor dá. E é isso que a gente tem que entender. O sucesso é treinável. Independente de quem a gente é, de como a gente é. A gente começou aqui a falar da sua maternidade, você até começou a falar de uma das suas filhas. Como foi a chegada delas? Bom, foi um momento muito feliz, Naline. Foi algo muito feliz. Mas, na real, é desafiador demais. Foge de tudo que a gente planejou. E quando Marina chegou muito saudável, um bebê grande, forte, muito feliz. Já na maternidade, eu senti uma coisa nova, que todo mundo só queria saber da Marina. Eu na cama sentindo muitas dores, tinha feito uma cesárea e 12 horas em trabalho de parto. Totalmente fragilizada. Só queria Marina. E não é por mal, ela era a primeira neta, mulher dos dois lados, então aquela alegria. Então a maternidade para mim foi algo muito desafiador. Eu vim de um lugar onde eu era a princesa da casa, literalmente a princesa da casa, e essa ficha caiu. Eu falei, gente, cadê eu nesse contexto todo? E eu acho que acontece isso com muitas mães. O foco todo naquele bebê. E muitas vezes se esquece que a mãe precisa de cuidados. E eu lembro que eu falava assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de uma criança? Porque é uma pessoa. Eu falei, Deus, que missão é essa? Mas o Senhor me deu essa missão, eu vou dar conta. Eu tinha 29 anos, não é nenhuma criança, mas também não é muito experiente. Meu marido sempre foi um homem que me deu assim todo tipo de apoio, sempre esteve comigo, sempre ao meu lado. Então a maternidade foi um momento muito feliz, mas extremamente desafiador. Algo novo. Você falou uma coisa que me remeteu a uma conversa que eu tive com a minha mãe. Logo quando as meninas nasceram, tem essa mudança, né? No meu caso, as meninas são as primeiras netas da minha mãe. Meu pai já era avô né, do meu irmão mais velho, que é de outro casamento. Mas a minha mãe foram os primeiros netos na casa da família da minha mãe. São as netas mais novas. Era assim, a última neta tinha 14 anos. Então, assim, muitos anos, né? Sem um bebê ali. E eu lembro que enquanto ainda estava grávida, de alguém falar comigo assim, você está muito abençoada. E eu estava com pressão alta, muito inchada. Eu pensei assim, gente,
pessoa louca. Que dê a benção. Eu olhava pra mim no espelho e pensava assim, não estou vendo nada disso. E quando as meninas nasceram, eu ter uma conversa com a minha mãe e falar com ela assim, elas têm a mim. Sempre vão ter. Quem precisa de ajuda sou eu. Exato. Isso que você falou remeteu exatamente a essa conversa que eu tive com minha mãe. Falei, mãe, eu te amo e sei que você tá fazendo de todo o seu coração, mas quem precisa de você sou eu. Elas vão sempre ter a mim. E a gente, às vezes, se não se atenta para isso, a gente acaba se perdendo da gente mesmo, sabe? Vira assim, a mãe da fulano, A mãe das gêmeas. a mãe das gêmeas, e tudo para as gêmeas. E como é que a Nadine faz? A gente chega nos lugares da pessoa cumprimenta os neném, tira o neném do carro, nem olha na sua cara. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu senti muito na maternidade, mas só no começo. Porque logo eu comecei peraí, não é assim, entendeu? Eu sempre tive uma estrutura muito boa dentro de casa. Uma estrutura muito boa para receber um bebê e tudo. Então, se perguntar para mim foi uma maravilha. Mas esse primeiro impacto eu tive. E dentro desse primeiro impacto, realidade, bebê em casa, Sim. negócios acontecendo, uma grande conciliação do caos, como diz meu marido. Sim. Como foi isso para você? Ver ali a Carla mulher, a Carla mãe e a Carla empreendedora tendo que fazer parte do mesmo bloco. Nalinho, eu sofri nos primeiros meses que a Marina nasceu, que é a minha mais velha, eu sofri uma pressão muito grande da minha empresa, onde eu tinha uma empresa, e uma pressão muito grande, toda hora o telefone chamando, toda hora alguém me ligando, que atrapalhou muito essa minha maternidade. O meu leite foi só secando, com 3 meses eu já não tinha leite mais, e eu então logo voltei a trabalhar. Hoje eu percebo que eu permiti, mas na época eu não tinha maturidade para enxergar o limite que eu precisava de colocar, sabe? Então voltei a trabalhar muito cedo, com 3 meses, e eu viajava para o interior para dar treinamentos. E várias vezes, se não, todas as vezes eu ia chorando. Eu ia no ônibus chorando e voltava mais feliz, porque a realidade é que quando a gente chega lá, ainda mais eu sou extremamente produtiva, você meio que esquece um pouco. Então eu chegava lá e trabalhava e treinava e tudo, mas na volta era melhor. Mas foi um período de adaptação muito difícil. E sabe como é que eu lidei com isso? Eu coloquei, eu defini com meu marido um padrão. A minha prioridade seria as meninas, o resto segundo plano. Então, nunca deixei de trabalhar. Mas o trabalho sempre foi meu segundo plano. Ai, Carla, foi bom ou ruim? Cada um tem a sua vida, aquilo que é importante para si. Para mim, foi bom. Eu não faria diferente. Mas a gente tem que entender que cada um tem a sua necessidade. E a sua essência, né? E a gente não pode perder essa essência. Sim. Porque primeiro vem a mãe, né? Para aqueles filhos existirem ali de maneira saudável e feliz, a mãe, ela tem que estar feliz também, né? A pessoa. Exato. Né? E é muito perigoso julgar. Sabe, assim, uma mãe que sai de manhã e de tarde, no final da tarde, pega os filhos, essa mãe tá jogando os filhos, eu acho muito perigoso. Cada um tem os seus desejos. Né? E Carla, você contou, né, pra gente nos bastidores, que você teve um momento delicado, né, aí do nascimento da sua segunda filha, né? Sim. Como foi e o que aconteceu? Vou contar. A Carolina tem 5 anos a menos que a Marina, ou seja, quando ela nasceu, a Marina tinha 5 anos. E depois do parto, eu comecei a ter muita febre, passar muito mal. E quando eu voltei ao hospital, eu estava com infecção no hospital.
E foi, assim, um caso, gente, muito grave. Eu fiquei internada, se não me engano, 18 dias, entre a vida e a morte mesmo. Eu toda aberta, porque tinha que abrir para a infecção ceder e tudo. E eu acho que foi, assim, o momento mais difícil da minha vida. Até hoje foi o momento mais difícil da minha vida. E o que que acontece? Ali eu tomei algumas decisões. Eu convenci o médico a deixar a Carol voltar para o hospital, porque quando um bebê sai, não entra. Eu consegui convencer porque eu queria amamentar. Falei, essa eu vou amamentar. Você já tinha mudado o seu time ali mental, né? Peraí, ninguém faz de novo, né? E aí ele deixou. E aí um dia ele entrou no quarto, eu sentada assim, e ele ficou parado me olhando. Eu falei, pois não, doutor. Ele falou assim, não pode acabar de amamentar. E eu acabei. Ele falou assim, eu nunca vi uma pessoa aberta, sentada, amamentando. Eu falei, mas eu não tô sentindo nada. Porque eu acho que era tão mais importante a outra coisa, que na verdade eu meio que me blindei, sabe, disso. E acredito firmemente que foi isso que me salvou. O seu Eu foco. preciso ficar viva, eu tenho 2 filhas. E aí, depois que eu voltei para casa, Naline, eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas. E todo mundo falando, depressão pós-parto, depressão pós-parto. O meu marido estava praticamente falido. A gente não tinha nenhum tostão. E as pessoas só se preocupavam assim, em ajudar o Marcelo a recuperar a empresa dele. Ninguém olhava para mim de novo. De novo eu me senti sozinha, desamparada, muito aflita. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Olhando Isso aqui, não é só depressão, tem alguma coisa errada aqui. Que é fruto, gente, de tudo que eu já tinha estudado. E aí eu fui sozinha, não me lembro como que eu descobri uma terapeuta bioenergética, que era especialista em pânico, e ela falou, você está com pânico. Então, nós fizemos um tratamento, eu consegui tratar o pânico sem medicamento, sem essa coisa toda, mas tudo sozinha. Meu marido não me deu apoio nenhum. Por quê? Porque ele não dava conta. Ele estava tão preocupado com as outras coisas. Gente, eu preciso de ter dinheiro, eu preciso de pagar. E todo mundo só preocupava com ele e com as meninas. E aí, gente, eu lembro de algumas decisões, assim, por que eu tô falando isso? Que quem estiver nos ouvindo e que estiver num momento difícil, eu preciso que essa pessoa entenda o seguinte, faz alguma coisa. Mesmo que ninguém estiver te ajudando, se ajude. saia daí, né? Sabe, eu ouvi de uma pessoa da família, olha, não tem condição de você pagar a escola, põe a sua filha na escola pública. Gente, nós estamos falando de uma família que tem condições financeiras de ajudar, tá? E que ajudou muito. Mas que neste ponto, não. E aí eu lembro que eu falei, nem morta. Gente, eu tava estressada com síndrome do pânico. Isso tinha 15 dias que eu tinha saído do hospital, mas a aula começaria em fevereiro. A minha filha nasceu 3 de janeiro. Então, assim, você não tinha tempo, né? Você precisava resolver um problema. E eu falei, eu vou dar um jeito. Eu fui na escola e consegui uma bolsa de 90%. Contei toda a verdade para a dona da escola. E ela falou, não, nós não vamos deixar a Marina para a escola pública. E eu lembro que era assim, 10% era uma coisa irrisória, como se fosse hoje R$100, R$150. E assim, Marina continuou na escola. E aí a nossa vida foi engrenando. Mas foi assim que eu me livrei. Eu me livrei quando eu percebi. Bom, ninguém está olhando para mim. Ninguém tem condição de me ajudar agora. A ajuda que eu preciso emocional. Então eu mesmo vou dar um jeito nisso. Mas eu sempre falo que a maternidade é muito solitária. Por mais pessoas que você tem ao redor. Sim. Eu, assim, sou muito privilegiada também. Tive rede familiar de apoio, pessoas presentes. E ainda assim eu me sentia só. Muito só. É mesmo? Eu nunca me senti Me sentia só. Eu falava assim, eu tô aqui, assim, eu me sentindo muito sozinha. E foi um pouco disso que esse programa surgiu.
eu falava muito com a Branca assim, eu via outras mães na internet e ia descobrindo que eu não era só Não eu era que só sentia você. aquilo. Mas porque eu falo que a gente foca tanto no nosso problema, Sim, que não só enxerga o umbigo. só enxerga o umbigo. E eu comecei a olhar e falar, não, outras mães passam por isso, outras pessoas passam por isso, outras pessoas sentem isso. Então a gente tem que falar disso. Tem que Então, falar e tem que falar a verdade. a Não verdade. adianta ficar falando que é tudo maravilhoso, porque aí a pessoa fala assim, não, só comigo. Só comigo, e Todo não mundo é. fala que é lindo, porque é lindo. Maternidade é maravilhosa. Mas acontece que tem os problemas, tem os desafios. Eu acho que, na verdade, o problema é dizer que a maternidade só é linda. Como tudo que a gente faz na vida, tem as coisas maravilhosas, que não tem preço, Sim. mas não deixam de ter desafios como esse. Você teve que sair sozinha. Num momento que a gente tá... Literalmente mesmo, assim, E pela no momento rua que a gente sozinha. está fragilizada física e emocionalmente. Então, isso é um ponto que não Nalim, tem. eu recebia cesta básica de pessoas da família e era cesta básica de péssima qualidade. E isso me mostrou assim, uai, a gente dá para a pessoa o que a gente acha que essa pessoa merece, não é? Só que isso, em vez de me derrubar ou de me diminuir, isso, eu falei, se eu não quiser comer isso, eu que me vire. Como é que eu vou fazer para sair daqui? E outra coisa, não ficar culpando os outros, cada um te dá aquilo que pode. Você acha? Eu não briguei com ninguém, eu não sou de mal de ninguém, eu não tenho rancor de ninguém, porque cada um dá o que pode e o que acha que deve dar. Então isso é muito importante também, senão cria aquela, sabe, um ranço dentro da família e um brigando com um e um, não, gente. E é isso. Não está satisfeita? Procura outra coisa. Foi o que eu fiz. Não estou satisfeita nesse lugar. E vamos sair Vou daqui. procurar. Exatamente. Então vamos para a dinâmica de hoje. Vou usar aqui a minha cola. Adoro dinâmica. Carla, você que trabalha aí há anos com mudança de mentalidade, né? A gente vai fazer uma dinâmica que é o seguinte. Eu vou falar 3 palavras, Certo? tá? E elas têm ali as frases e os sabotadores. Certo. E você vai ajudar a gente a explicar como que a gente pode trazer uma diferença na nossa rotina. E até identificar como que elas se encaixam na rotina, porque às vezes a mãe não consegue perceber, né, Naline? A gente tá tão exausta, a gente tá tão envolvido naquela rotina que a gente se perde, né? Sim. Eu ouvi de uma das nossas convidadas que esteve aqui, que é a nossa parceira no MDJ Lu, o seguinte: a gente se perde na imagem, a gente se perde na essência e a gente passa a se ver como um borrão ali, né? Se a gente não aprender, precisa se olhar. Como pessoa. Exatamente. A primeira frase vai vir de uma mãe ali controladora, né? Se eu não fizer, ninguém faz certo. Nalinho, o controlador é um dos sabotadores que mais fica camuflado do lado ruim. Por quê? Porque o controlador ele costuma ter bons resultados, porque ele é controlador. E como ele é controlador, ele costuma ser dominador. Se ele é dominador, ele tem uma autoconfiança e ele começa a ter frutos disso. Então ele começa a achar assim, eu tô certo. Tô arrasando, né? Então a mãe fala, meus meninos são maravilhosos, meus meninos tiram notas maravilhosas, estão todos arrumadinhos, eu vou continuar assim. Agora, como que a mãe entende que ela é controladora e que vai passar do limite? O que é passar do limite? É criar pessoas que vão ser inseguras. Porque a mãe controladora, ela corre esse grande risco de criar filhos muito fragilizados. Gente, eu costumo falar que tem nada pior para um homem do que ser mimado. Porque o homem mimado, ele fica frágil, ele fica frouxo. E isso é muito fruto de uma mãe controladora, que vai minando esse lado de decisão, de impulsão do filho, homem, sabe? Então, uma mãe que sempre escolhe o que o filho vai vestir, ela que manda. Não, você vai vestir essa calça. Uma mãe que define o que o filho vai estudar, que tipo de curso que ele vai fazer.
O que é a mãe controladora? É aquela mãe que decide tudo sem pedir a participação dos filhos. Como se aquele filho, aquela pessoa. Porque eu Não acho que existisse. é porque eu acho que é isso, assim, a gente não pode esquecer que nós estamos criando pessoas, seres humanos, né? Sim. Que vão ter ali os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, né? Comer cenoura é importante. Aí seu filho fala assim, mãe, eu não gosto de cenoura. Mesmo que ele tenha 2 anos, filho, mas é importante para sua saúde. Vamos tentar comer? Vai ali, vai conversando. A mãe controladora não, vai comer. E acabou. Você vai comer. E aí esse filho, o que ele fala? Eu não mando nada, eu não valo nada, o que eu penso não vale nada. Então, a mãe controladora, ela é controladora no dia a dia, em tomar decisões sem ter a participação dos filhos, de qualquer idade. Gente, eu atendo adultos que fazem sessões comigo, que até hoje não consegue ter um embate com a mãe. Tal é a figura. Você está entendendo? Agora pergunta se essa pessoa consegue deslanchar na vida. Não. Você não vai conseguir sim, porque a gente precisa se impor, né? Precisa. E a mãe é a nutrição, sabe? Dentro de uma família saudável. Autocrítica. Não sou boa o suficiente. O autocrítico, ele tem muita vertente do sabotador vitimista. Ó céus, ó vida, Como sou pobre, né? como sou feia. E como que a mãe começa a apresentar essa autocrítica muito forte, se diminuindo. Sabe aquela mãe que sempre fala, nossa, eu tô tão gorda, nossa, eu era tão bonita, nossa, eu era tão feliz, eu era tão isso, eu era tão aquilo. E o que acontece? Essa autocrítica exagerada, ela prejudica a autoconfiança dos seus filhos. Se a mamãe não dá conta, será que eu vou dar? Afinal de contas, nós, como mães, somos a primeira referência. Referência. E sabe o que acontece muito também? Começa a colocar o filho numa posição de ter que salvar a mãe. Então, esse filho não consegue se desligar. Esse filho, essa filha não consegue ir para frente. Existem 2 formas para a gente lidar com algo que a gente não gosta. A compensação ou a contestação. Então, compensação. Vou ser totalmente diferente disso, que gera até um pouco de raiva. E a compensação. Eu preciso de ser igual. Não posso ser melhor que a mamãe. Então, como identificar essa autocrítica que é o sabotador vítima? É quando você começa a reclamar demais, a se colocar numa posição diminuída. Pode ter certeza, está prejudicando muito os seus filhos. E a última, culpada. Me sinto mal por trabalhar, descansar e não dar conta de tudo, né? E Sim. culpada é difícil, gente. Culpada. Não existe mãe sem culpa. Não existe mãe sem culpa. Sempre a gente acha que pode ter feito melhor. E pode mesmo, a gente é humana, né? Essa culpada é representada pelo sabotador hiperrealizador. Aquela pessoa que acha que eu só tenho valor se eu estiver produzindo algo. E que passe isso para os filhos. Sabe assim, criança que tem a agenda lotada? Criança que tem que ser boa em tudo, que não consegue, que até uma brincadeira tem metas. Isso entra nessa vertente. E se uma mãe estiver nos ouvindo perceber, nossa, eu faço isso, diminua. Precisa de ter o lado lúdico. Você precisa ser criança. Precisa de desenvolver intuição na Aline. Aline, sabe o que a gente mais vê nas empresas hoje? O que é o fator mais valorizado nas empresas é flexibilidade e intuição. Porque todo mundo sabe as regras. Difícil é ser alguém que vai trazer essa inovação de pensar fora da caixa, né? Exatamente. Gente, eu adoro esses desafios. Afinal de contas, reconhecer é o primeiro passo para a gente poder começar a transformar, né? Carla, como começar esse processo de desenvolver a nova mentalidade? Eu diria que através do autoconhecimento.
de tirar um tempo, e pode ser um tempo muito curto, gente, na prática, um tempo muito curto, de 15 minutos por dia, para você começar a pensar: quem que eu sou? O que que eu gosto? O que que determinada pessoa tem que eu admiro, que eu gostaria de desenvolver em mim? Sabe o que que acontece? A gente vai sendo engolido pela vida e começa a achar que a gente não tem direito a ter coisas que a gente gostaria de ter, de ser. Então essa nova mentalidade, ela começa quando a gente começa a se conectar com o que a gente quer de verdade. E aonde que está isso? Na zona de controle. O que que é zona de controle, gente? Eu. Ponto. A única coisa sobre a qual eu tenho controle sou eu. O resto eu tenho influência. Controle sou eu. E o que que eu quero dizer com isso, Tânia? Se você quer começar a ter uma nova mentalidade, começa a agir dentro daquilo que depende de você, só de você. Porque senão a minha filha tinha ido para a escola pública. Porque você foi lá, pegou a rédea daquilo que você queria que acontecesse. Eu ia ficar pedindo para alguém, eu ia pedir ajuda para alguém, eu ia perder muito tempo, eu nem tempo eu não tinha. Então o que que é essa mentalidade que até hoje me salva? Eu sempre, quando eu estou dentro de um desafio, eu penso: o que que eu posso fazer? Em vez de eu sair procurando alguém, o que que eu posso fazer? E essa é o start de uma nova mentalidade. É você aguentar ali o tranco de entender a sua zona de controle. Aí começa a ter resultado diferente. Não tem outra conversa. Pegue a sua vida pelas rédeas. Exatamente. O que que uma mãe precisa para lembrar sobre si mesma? O que que a gente precisa quanto mãe para lembrar de si mesma, para não se perder? Isso é difícil. A gente aqui Sim. não tem a intenção de romantizar este processo. Eu acho que eu sempre falo isso nos episódios, porque eu começo falando que eu quero falar de maternidade real e é esse mesmo o meu intuito. Assim, ninguém aqui está dizendo que será fácil, né? Nem que foi fácil para Carla quando ela teve, foi né? mesmo. Nem pra gente, pra estar aqui falando sobre a nossa maternidade, né? Mas o que que mamãe precisa lembrar, Carla? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar para não se perder da gente mesmo é: se eu não estou feliz, se eu não estou em paz, algo precisa mudar. Por quê? Porque a gente cai na armadilha de achar que a vida é assim mesmo. Não é. A vida não é assim mesmo. A vida é assim mesmo e eu tenho que viver apavorada, cansada, sem dinheiro, com os filhos me tratando mal. Não, a vida não é assim mesmo. Então, é uma mãe que está nos ouvindo hoje e que ela pensa assim: eu não sou feliz como eu era antes. Eu não estou em paz. Porque ser feliz, gente, eu não quero o resto da vida feliz, não. Mas uma pessoa triste. Se você se identifica hoje: eu não sou feliz como eu era, eu não sinto paz, algo precisa mudar na sua vida familiar. E essa mudança começa na gente. Não estou feliz por quê? O que está me faltando que é essencial? Porque a vida não é um conto de fadas, mas também não precisa de ser um filme de terror. Porque tem muita mãe vivendo filme de terror para que o filho viva um conto de fadas. A gente precisa conseguir equilibrar essa equação, Sim. né? E sabe o que acontece com esse filho? Geralmente ele não dá em nada. Porque gente, aquele sufoco todo que a borboleta sofre, né? A força que ela faz para sair do casulo é que dá o poder do corpo dela para ela conseguir voar. Você sabia disso? Se você abrir o casulo, ela não voa. A gente também precisa ter um esforço para desabrochar, né? Sim, sim. Então, respondendo a sua pergunta você precisa estar feliz, sentir feliz e paz. E me conta aqui, Carla, eu sempre falo para todos, assim, que tem uma narinha antes das meninas e uma narinha pós-meninas, assim. A maternidade, ela me transformou por completo. Ela me fez mais resistente, mais resiliente
E eu descobri que eu sou capaz de muito mais do que aquilo que eu projetava. O que é para Carla ser mãe? Para mim, é um presente de Deus, sabe? A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. E eu sinto isso todos os dias, mesmo nos dias mais difíceis. Ser mãe é a coisa mais maravilhosa que a gente pode experimentar. Não é fácil. E hoje eu vejo minhas duas filhas, eu tenho duas filhas, uma de 23 e uma de 28. E são mulheres muito íntegras, muito firmes. E eu vejo que todo aquele empenho meu, o choro no ônibus, as lutas todas, isso tudo valeu a pena. Por isso vejo como um presente, Nali. Ai, as minhas pequenas também são um presente na muito minha bom. vida. E eu acho que a gente se descobre muito mais forte, né? Sim, muito mais. E muito mais flexível. Muito mais. A gente cheira cocô para ver se tá bom. Ô, gente, eu Quem não, quem se preocupa com a a- vida intestinal do outro? Exato, gente. Eu sempre falava assim, A gente não, chega a romper qualquer dificuldade Vou limpar a por causa meleca de com a um mão? filho. Vai. vou o tempo todo, inclusive. Vai, o bico caiu no chão, se não tem onde limpar, você chupa o sujo, dá pra ele. Vai, sim. Exatamente. A minha filha esses dias não Isso queria é- comer macarrão com molho. E aí Você ela limpou? falou assim, você lambe o meu molho? Lambo. Lambi o molho de Sim. todos os macarrões que ela Agora, comeu, fala que isso gente. é um presente de Deus. A gente ter essa compaixão de fazer tudo Em prol por do alguém. É isso, a gente se torna uma pessoa dinâmica, maravilhosa. E então vamos lá. E agora, qual a mensagem que você deixaria para as mamães que estão nos ouvindo, né? E que se sentem desamparadas e por isso, às vezes, até sem perceber que normalmente é o que acontece, estão se sabotando. Eu sou muito firme nas minhas colocações, porque eu acredito que a gente não pode ficar dourando muito a pílula. Eu digo para essas mães, se posicione. Se posicione diante da vida. Reconheça o seu valor. A gente só tem o reconhecimento do nosso valor quando a gente consegue reconhecer. E olha, eu sou uma mãe, como eu disse, controladora, muito firme, embora seja doce, seja frágil nos momentos certos, e com todos os meus defeitos. Com todos os meus defeitos, eu hoje olho para minhas filhas e eu sinto uma alegria imensa pelas mulheres que elas se tornaram, por quem elas são. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem que ser perfeito para que o nosso fruto seja um fruto bom, seja um fruto de valor. A gente só precisa de melhorar um pouquinho a cada dia. É só isso. Se posicione. Não aceite qualquer coisa. E é com essa mensagem tão valorosa que eu vou te agradecer primeiro a sua participação aqui com a gente. Amei, muito obrigada. Muito especial ter Obrigada, você aqui. viu? Que bom Amei. que eu ouvi o conselho de uma pessoa que está no nosso círculo que falou: fale com a Carla sobre família. E eu também tenho que agradecer essa pessoa, que eu amei. Porque foi muito rico e eu tenho certeza absoluta que vai mudar a vida das mães que estão ouvindo essas mensagens Espero que hoje. sim, espero ajudar. E para você que nos ouviu ou nos viu aqui no YouTube, não deixe de acompanhar as redes sociais da Rádio Minas e também na Linha Gêmeas. E lembre-se sempre que a gente aqui vive, sente e compartilha o que é ter o CNPJ mais caro do mercado. Até o próximo Conversa de Mãe.